As associações que apoiam a vaquejada encerram o ano otimistas com a chance de aprovação das propostas que regulamentam a atividade em definitivo. A prática segue proibida desde que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a vaquejada impõe sofrimento aos animais. No Congresso, algumas propostas foram aprovadas, tornando a vaquejada um patrimônio cultural do Brasil. Mas a regulamentação depende ainda desses projetos de lei que devem tramitar no ano que vem no Congresso. A proposta aprovada pelo Senado reconhece a vaquejada e o rodeio como manifestações da cultura brasileira e os classifica como patrimônio cultural imaterial do Brasil. O texto foi aprovado em regime de urgência, atendendo aos pedidos feitos na manifestação que reuniu mais de 4.000 vaqueiros em Brasília. No Ceará, uma tentativa de regulamentar a prática foi impedida pelo Supremo Tribunal Federal no começo de outubro. Para o STF, a atividade impõe sofrimento aos animais. No Congresso, os parlamentares querem colocar o assunto em discussão. O deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, pediu na Comissão de Meio Ambiente da Câmara a realização de uma audiência pública para discutir a atividade de vaquejada. Nós vamos conversar com ele agora sobre esse assunto. Deputado, então o receio é que a decisão lá para o Ceará se estenda para os outros estados? Olha, a decisão que o Supremo tomou em relação à lei que regulamenta a vaquejada no estado do Ceará, ela pode, de fato, ser trazida para outros estados, posto que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal acontece em todo o território nacional. Agora, é preciso que haja um debate mais profundo dessa matéria, porque são alguns aspectos que têm que ser tratados. Primeiro, qual é a caracterização de um procedimento que de fato cause sofrimento a um animal? O que é isso? Existindo de fato esse tipo de preocupação, e deve existir obviamente, o que pode ser feito para diminuir este sofrimento do animal e por conseguinte, dar a possibilidade de continuar a prática desse esporte? Esse é um primeiro fato. Outro assunto é que, pelo mesmo critério que o Supremo Tribunal Federal resolveu proibir a vaquejada no Ceará, eu pergunto a você, existem outros esportes que são praticados não só no Brasil, como, por exemplo, o turf, um esporte em que durante por um percurso de 2.100 metros, um jockey vai ali chicoteando o animal na sua exaustão mais extrema para chegar em primeiro lugar. Isso não é sofrimento? O hipismo, o salto. O cavalo não tem como propriedade natural o salto, não é uma coisa costumeira que o cavalo pratique. Então um cavalo que pratica o salto e que no treino pula 100, 200 obstáculos e numa prova pula uma dezena de obstáculos de 1,60 m, 1,70 m, obviamente que ele tem uma lesão nos boletos, nos tendões, e isso, claro, pode também ser caracterizado, de acordo com a visão do Supremo, com um maus-trato ao animal. Nas partidas de polo, no campeonato de polo que aconteceu na Argentina recentemente, a notícia que se tem é que durante a competição 2 animais morreram de infarto. Isso não é sofrimento para os animais? E eu estou falando de esporte, mas se nós pensarmos assim, por que não proíbe esses outros esportes que eu falei, o turf, o hipismo, o polo, e proíbe-se a vaquejada? É porque a vaquejada é um esporte mais popular, um esporte mais da gente humilde? Não é justo, isso não é justo. Se tem que proibir a vaquejada, tem que proibir também esses outros esportes. Mas vamos além dos esportes, falar de outras questões. O que seria, por exemplo, a referência que o Supremo faria dos rodeios que acontecem pelo Brasil afora, particularmente em Barretos, aqui em São Paulo. O que é que isso significa? Aquilo não é sofrimento contra um animal? Não significa sofrimento? Vamos mais além. Eu sei que falar de religião é uma coisa super polêmica, sempre muito polêmica, mas o candomblé sacrifica animais, sacrifica de uma maneira que o Supremo pode interpretar como cruel. Vai proibir a religião? Claro que não. Então, é um tema muito polêmico que não dá para ser tratado de uma maneira absolutamente rápida, como foi esse julgamento, que eu pessoalmente só tive conhecimento desse fato depois da decisão tomada. Não houve nenhuma discussão, nenhum debate, porque além de todos esses aspectos
Nós temos que reconhecer que esses esportes são praticados no mundo inteiro. Então, será que o Supremo, ao proibir um esporte como a vaquejada, e naturalmente que ao proibir a vaquejada vai ter que proibir outros tantos, será que isso é o caminho correto, o Brasil ser diferente de todos os outros países do mundo? É uma questão que tem que ser colocada. Outro aspecto não menos importante que precisa ser tratado é o impacto econômico e social que essa decisão tem. O que se diz é que o esporte da vaquejada, por exemplo, gera 720 mil empregos entre diretos e indiretos, sem contar na economia como um todo que movimenta esse assunto, e também da questão cultural. A vaquejada existe há mais de 100 anos. É a manifestação esportiva de um trabalho de lida com o gado que o vaqueiro faz secularmente no nosso país. Então tudo isso precisa ser debatido. Por isso que nós propusemos essa sessão especial e esperamos que ela aconteça o mais rapidamente possível e sirva como norteador. Eu não é para fazer uma sessão especial para vir aqui, gente que é a favor da vaquejada, gente que acha que tem que proibir, não. Nós temos que trabalhar no sentido de construir uma conciliação que possa fazer a compatibilização de direitos. Quem pode ser ouvido nessa audiência pública? Eu acho que tem que ser ouvido juristas para abordar o aspecto técnico-jurídico desse assunto. Tem que ser ouvidas pessoas vinculadas à vaquejada, pessoas que são também de defesa dos animais, mas que têm que ter uma noção mediana dessa questão. Tem que ser ouvidos veterinários, que são aqueles que têm mais propriedade técnica para dizer o que caracteriza ou não o sofrimento. Todas essas pessoas têm que ser ouvidas e temos que construir uma conciliação, um entendimento. Estamos diante de um fato que, sem dúvida alguma, envolve a chamada ponderação de direitos. Ninguém está totalmente correto, ninguém está totalmente errado. E temos que construir uma solução que contemple a todos. E qual é o papel do Congresso nessa regulamentação dessa atividade? Já tem algum projeto em tramitação na casa? É isso que o senhor quer trazer também para o debate? Existe um projeto de tramitação na casa e eu tenho absoluta certeza que esse debate vai enriquecer o projeto, trazendo elementos novos e construindo uma legislação que corresponda mais fielmente à realidade social. Afinal de contas, se faz lei em função do fenômeno social, do fato social. É a partir do fato social que se faz a lei. E a lei é um fato político, mas ela emerge de um fato social, que é os acontecimentos, os desdobramentos da vida em sociedade. E é isso que nós vamos abordar aqui nesse debate e fazer uma lei que possa, de fato, corresponder à solução desse problema, desse impasse que foi criado.